O podcast contém a opinião do autor e não necessariamente representa a opinião da Baxter. Essa mensagem é destinada exclusivamente a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos e o compartilhamento dessa matéria é proibido para demais públicos. Olá, a Baxter, uma iniciativa hoje, reúne aqui profissionais para discutir a respeito de um tema tão importante que é a sepse. Eu sou Giovana Basso, médica nefrologista e responsável pela área médica na Baxter. Estou aqui também com a Fernanda Carrara, ela que é enfermeira e consultora científica da área de terapias agudas, e com a Marlice Ochiai, que é farmacêutica e também consultora científica da área de produtos hospitalares. Olá, como vocês estão? Bom dia, doutora Giovana, tudo ótimo, e você? Alice, pronta para esse bate-papo delicioso? Prontíssima, doutora Giovana. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Que bom. Bom, a sepse, ela é definida como uma disfunção orgânica, não é uma doença, é uma síndrome muito ameaçadora da vida, e ela é causada por uma resposta imunológica do nosso corpo desregulada a uma infecção bacteriana, viral, e quando essa infecção, essa síndrome, a sepse, ela avança, ela pode evoluir com um choque séptico, que é um subconjunto mais grave da sepse, que causa uma disfunção circulatória, celular, metabólica, e associada ainda com maior risco de mortalidade. Nós temos um estudo publicado do Instituto Latino-Americano de Sepse, que mostra que ela é responsável, então, aqui na nossa região, por 36% da ocupação dos leitos de UTI. Então, imagine, 1 em cada 3 pacientes que internam numa unidade de terapia intensiva, ele teve como causa de internação a sepse. E a mortalidade desses pacientes é extremamente alta, 55%. Ou seja, dos pacientes que vão para a UTI, 1 em cada 2 acaba falecendo dessa síndrome. O tratamento da sepse, ele é um tratamento que tem vários estágios de complexidade, e ele começa desde a abordagem inicial, quando esse paciente passa por um primeiro atendimento por profissional de saúde, desde a triagem com a enfermagem, a primeira avaliação de um médico. É necessário darmos antibiótico o mais rápido possível para a gente conseguir controlar essa infecção, que muitas vezes até nós ouvimos falar como infecção generalizada. E depois temos diversos outros passos que vão se acrescentando a esse tratamento inicial para o melhor manejo e o sucesso no tratamento desses pacientes. E para a gente aprofundar mais nesse tema, eu vou começar então fazendo uma pergunta para a Marlice. Marlice, falei aqui primeiro então dessa primeira avaliação do paciente, início do antibiótico o mais rápido possível. Depois vem a monitorização desse paciente, né? Avaliação de sinais vitais. Em paralelo, mas como a monitorização ajuda no cenário do paciente séptico? Bom, eu vou começar falando em Survival Sepsis Campaign e o que ela nos recomenda quando a gente fala desse tema tão importante. Ótimo. Mas isso o que é? Eu já vou te interromper. O que é Surviving Sepsis Campaign? Conta pra gente. São diretrizes internacionais para o manejo da sepse e choque séptico, que são atualizadas periodicamente com as novas evidências. E eu vou falar um pouquinho dessa recomendação dela. O que ela fala, na verdade, né, doutora Giovana? Quando fala de monitorização, ela diz o quê? Utilizar, sim, a monitorização hemodinâmica guiada por parâmetros dinâmicos, que inclui o quê? Elevação passiva de pernas ou bolos de fluido, utilizando o volume sistólico e sua variação, por exemplo, é uma recomendação da Survival Sepsis Campaign. E essa monitorização hemodinâmica guiada por volume sistólico, ela melhora de fechos clínicos quando a gente fala no paciente com sepsis. E há alguns exemplos a citar também.
Ah, excelente, Marlice. Marlice, sobre essa primeira recomendação de utilizar a monitorização hemodinâmica, guiar os parâmetros dinâmicos do paciente, elevação passiva de pernas, você consegue contar um pouco mais sobre isso na prática? O que isso significa? Significa que ele precisa fazer um desafio de fluidos nesse paciente crítico, né? Fazer esse desafio de fluidos, uma delas é elevar a perna do paciente a 45 graus. Essa é um dos possíveis, além do bolos de fluido, quando não é possível elevar a perna dos pacientes à beira-leito. Ah, entendi. E agora, a segunda parte do que você falou, que é muito importante, essa monitorização, ela vai ajudar a melhorar os desfechos desse paciente com sepsis. Isso. Que desfechos são esses? Olha só, em média, 2,89 dias de redução de tempo de UTI, menos 32,72 horas do uso de vasopressores, menos risco de ventilação mecânica em torno de 51%, e também 13,25% quando a gente fala de risco de uso de terapia de substituição renal. E é por esse motivo que falamos que a ressuscitação guiada, utilizar essa ressuscitação guiada por volume sistólico, ela pode se traduzir em benefícios clínicos, como estes que eu citei, e também econômicos, com o impacto de uma média de $14 mil, o que nos mostra a referência, por paciente tratado. Que interessante, Marlice. Então, isso não só é uma recomendação, claro, do Surviving Sepsis Campaign, mas também já foi feito um estudo econômico com resultado em saúde, mostrando que isso gera, no final do dia, não só um benefício para o paciente, como também uma economia dentro da saúde. E isso, então, foi um estudo que foi realizado de que país que chegou a mostrar, então, $14 mil de economia por paciente? Conte um pouco mais desse estudo. Foi realizado nos Estados Unidos em 2017. Muito bom. Todos esses estudos internacionais, a gente não consegue extrapolar para a nossa prática do país, porque custos de países, prática clínica e até a incidência de uma doença, ela muda esses resultados, mas a gente já consegue ver com um estudo tão importante como esse publicado, a gente já consegue prever um pouco como que seria o comportamento no nosso país. Muito, muito bom você ter citado isso. E você falou muito de ressuscitação, né? Fluidoterapia. Quando a gente fala disso, qual é a melhor escolha de fluidoterapia para esse paciente com sepsis, o paciente séptico, Marlice? Esse é um ponto também muito importante, né? Quando a gente fala de fluidoterapia, por quê? A escolha do fluido impacta também em melhores desfechos. E apenas 50% desses pacientes críticos respondem a fluidos. Então, na verdade, não há necessidade de dar fluido a todos esses pacientes, porque nem todos eles responderão a fluido. Você corre muito risco de acontecer uma hipervolemia ou uma hipovolemia se você der pouco fluido também. E qual a recomendação quando a gente fala, mais uma vez, de Surviving Sepsis Campaign? Ela recomenda o uso de solução cristalóide balanceada, sim, na ressuscitação volêmica desses pacientes. A gente tem um estudo SMART que mostrou o quê? Que a escolha da solução correta, quando você escolhe corretamente esse fluido, para a hidratação venosa desses pacientes sépticos, ele melhora desfechos como reduz o risco de lesão renal aguda, o uso de vasopressores, redução do número de ventilação mecânica e mortalidade. Ainda eu quero citar um estudo bem importante, que nós tivemos recentemente a publicação dele, que foi a análise secundária do BASICS, evidenciando que a escolha de solução cristalóide balanceada, quando utilizada desde a entrada do paciente na emergência e durante toda a sua estadia, toda a sua jornada, provavelmente impacta, sim, em redução de mortalidade. Muito bom. Gostei desse seu resumo que você fez desses estudos tão importantes que foram o SMART e o BASICS, e também dos pontos, né, do highlight que você fez do Surviving Sepsis Campaign.
Você falou aqui de uma hidratação, né, ressuscitação venosa correta nesses pacientes sépticos, melhorando desfechos, e um deles, lesão renal aguda. E aí aqui eu já convido para o bate-papo, então, a Fernanda, porque ela que é especialista nesse assunto, e vamos falar, então, de disfunção orgânica renal. Fernanda, sobre o manejo disso, me comente, nesse cenário, qual a incidência de IRA nesses pacientes sépticos? Qual a porcentagem desses pacientes que ao final precisam de uma terapia renal substitutiva também? A Marlice já citou a lesão renal aguda, a injúria renal aguda em algumas das suas, em alguns dos trechos da sua fala, e a gente vê, então, que isso está muito associado, a incidência dessa outra síndrome, né, renal, está muito associada à síndrome da sepse. Nos conte mais sobre isso. Exatamente, doutora Giovana. Então, vamos lá. Então, assim, a gente já sabe que a principal causa de injúria renal aguda, a IRA, é a sepse. Isso, os dados clínicos mostram para a gente, artigos também, isso já está bastante claro, que a principal causa de IRA é a sepse. É a famosa IRA da sepse, então, Fernanda. Exatamente, a famosa IRA da sepse. E de dados de literatura, então, é estimado aí que, em média, 50% dos pacientes diagnosticados com sepse na UTI, eles vão desenvolver IRA, tá? Mas a gente tem que lembrar, inclusive, que esse dado tem que ser interpretado aí com cautela. Por quê? Tem a questão que o paciente recebeu ressuscitação volêmica, então, assim, isso pode ter uma diluição da creatinina sérica, então, também não dando esse dado real aí da incidência de sepse, de IRA associada à sepse, tá? Tem a questão aí do débito urinário, que às vezes a gente também não consegue ter esse dado ali acurado, fora da UTI principalmente, e de acordo com o CADIGO, a gente sabe que para fazer diagnóstico, classificação de IRA, a gente tem, então, a creatinina e o débito urinário também, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes até esse cenário de IRA associada à sepse, ele é até maior por conta dessas questões, tá? Uhum. E sobre a questão do suporte renal para esses pacientes, nós temos dados do site UTIs Brasileiras que Fernanda, você já está trocando de assunto, deixa eu voltar ainda na incidência de IRA. Então, só para ver se eu entendi. Esse dado que você falou, de aproximadamente metade dos pacientes tem a sepse como causa da IRA, quer dizer, a metade desses pacientes com sepse acaba tendo IRA associado, mas você já foi mais fundo dizendo que até esses dados são difíceis de se interpretar, porque tanto varia o diagnóstico da IRA, o que você considera como IRA e os parâmetros que você utiliza, né? E hoje, Fernanda, qual é a classificação mais recomendada para se classificar o estágio que esse paciente está em IRA? O que a gente utiliza hoje de referência é o CADIGO 2012, tá? A gente já tem até uma publicação também de 2019, mas 2019 ficou mais referenciado na questão de nomenclatura da IRA. Mas o que a gente tem de classificação de IRA são estágios 1, 2 e 3, e isso está baseado na creatinina, no nível de creatinina e diurese, tá? Inclusive, o CADIGO 2019, ele recomenda sempre que possível utilizar esses dois parâmetros, tanto o débito urinário quanto que a creatinina. Mas foi o que a gente acabou de falar, né? Essa questão do débito urinário às vezes não fica disponível, tá? Então vai variar ali de acordo com o grau desses parâmetros, tá bom? Entendi. Agora eu deixo você respirar aí para o próximo dado que você ia falar, então, que era o dado da referências do EpiMed UTIs brasileiras. Exatamente. Então vamos lá. Então a gente tem que, em média, aí, 50% desses pacientes vão evoluir com IRA. E quanto desses vão precisar de terapia de suporte renal, tá? Então, a gente tem aí de literatura também uma média de 10% desses pacientes com IRA vão necessitar de terapia de suporte renal. E dados EpiMed, UTIs brasileiras, lá a gente tem uma média
que os pacientes brasileiros, 7% desses pacientes vão necessitar de terapia de suporte renal, tá? E tem, inclusive, dados ali que no COVID a gente viu que isso ainda foi pior ainda, isso chegou a 14% de necessidade de suporte renal, tá? Lembrando que esses pacientes eram pacientes sépticos, né? Que bom. E esse dado é bem interessante porque é um dado coletado, real, né, de registro de UTIs que participam desse registro aqui no país. E aí você está falando agora, então, de incidência, necessidade de terapia de suporte renal nos pacientes com IRA da sepse, até de acordo com o KDIGO ou ADQI, quais são as recomendações de modalidade, Fernanda, de terapia renal substitutiva para esses pacientes? Ou suporte renal substitutivo, porque não só é uma terapia, né? Dentro da UTI, a palavra suporte, ela é ainda mais, faz ainda mais sentido. Com certeza, essa terminologia suporte faz muito sentido na UTI. Se a gente for pensar em suporte renal, a gente não vai substituir a função, a gente vai dar suporte ao rim, assim como a gente tem suporte ventilatório, né? Então, com certeza faz muito sentido. Em relação às modalidades de terapia de substituição renal, de suporte renal, a gente então teria aí a intermitente e a contínua. Então, cada uma aí com as suas indicações. E o que a gente tem que lembrar que o paciente séptico, ele é um paciente que tem outras disfunções orgânicas, uma delas frequente é a disfunção hemodinâmica, então esses pacientes vão estar em uso de droga vasoativa, tá? Então a gente tem que indicar a melhor modalidade. Então o que o KDIGO e a ADQI falam? Tá recomendado o uso da contínua ao invés da intermitente nos pacientes hemodinamicamente instáveis, e naqueles, então, que não têm tolerabilidade em relação a essa parte de volume e metabólica, tá? Então, a gente tem que adaptar a melhor terapia para a necessidade do paciente, tá bom? E, além disso, a gente tem que lembrar da sobrecarga hídrica. Isso é bastante comum na UTI, esses pacientes sépticos, eles recebem ressuscitação volêmica, muitas vezes acumulam balanço hídrico. Do ponto de vista de literatura, isso já está super bem documentado que sobrecarga hídrica é igual a risco de mortalidade e que fazer balanço negativo médio diário, isso foi associado a melhores desfechos, tá? Então, é super importante essa questão do manejo do balanço hídrico. Isso também tem que ser conversado entre intensivistas, nefrologista, e sempre se basear na questão da necessidade do paciente. Uhum. Fernanda, por que a terapia renal substitutiva contínua se encaixa melhor nesse balanço hídrico? Você citou isso, explica um pouco mais. A CRRT, na verdade, ela vai mimetizar a função renal. A ideia, então, é aplicar em 24 horas. Então, ela te dá muita tranquilidade de fazer o manejo dessa sobrecarga hídrica, desse balanço hídrico de forma muito tranquila. Então, por exemplo, se a gente for pensar num paciente que tem um balanço hídrico acumulado de 5.000 ml, e a gente faz uma retirada pela contínua de 100 ml por hora, isso em 24 horas eu negativo o balanço desse paciente em 2.400 ml. Né? Isso te dá muita tranquilidade para você manejar as outras questões ali de prescrição médica, de antibiótico terapia que esse paciente vai precisar receber, da questão de dieta, né? Enfim. Então, a contínua, ela te dá essa folga para você manejar outras questões. Inclusive, por exemplo, esse paciente também, às vezes, ele pode ter disfunção respiratória, e a gente sabe que pulmão encharcado, ele não ventila direito, ele não faz troca gasosa, isso pode impactar a complacência, então a gente fazer a retirada desse volume é super importante, inclusive, para a gente manejar aí as outras disfunções orgânicas também. Uhum. Agora ficou bem claro, obrigada. E, bom, a gente falou aqui do suporte renal nesses pacientes com IRA da sepse, mas voltando até um pouco das recomendações do Surviving Sepsis Campaign, tem alguma outra terapia adjuvante, além dos bundles iniciais, da ressuscitação volêmica, monitorização guiada por volume sistólico,
que tem um impacto no melhor desfecho desses pacientes, Fernanda? Nós temos sim, nós temos um capítulo na Survive Sepsis Campaign que fala sobre purificação sanguínea, tá? Esse tema já é trabalhado desde 2016 na Survive Sepsis Campaign, e com a pandemia isso se intensificou mais ainda, tá? E qual que é a definição de purificação sanguínea pela Survive Sepsis Campaign? Então, são técnicas que incluem aí hemofiltração de alto volume, hemoperfusão, a própria plasmaférese, são consideradas técnicas de purificação sanguínea com o intuito de fazer imunomodulação, ou seja, a gente quer diminuir os picos de citocinas, aí pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, endotoxinas, porque a gente sabe que a sepsis, ela envolve uma resposta aí exagerada a DAMPs, PAMPs, que são os padrões aí moleculares associados a essa infecção, tá? Então, aí, exacerbando essa resposta inflamatória. E a ideia, então, da purificação é tentar diminuir essa resposta para a gente conseguir levar a melhores desfechos, tá? Porque se isso também não for controlado, a gente sabe que tempestade de citocinas, né, com resposta inflamatória super exacerbada, a gente pode levar esse paciente a um choque séptico fulminante, ou da mesma forma também, se eu tiver uma resposta anti-inflamatória muito exacerbada, isso pode levar a uma imunoparálise, e esse paciente também tem um desfecho pior, tá? Uhum. Então, a ideia é tentar controlar a resposta inflamatória e uma delas é membranas que a gente tem com propriedades adsortivas para fazer a adsorção de citocinas e endotoxinas, e os dados de literatura sugerem, então, uma melhora hemodinâmica desses pacientes, então, com diminuição de droga vasoativa, tá? Diminuição do score SOFA, ou seja, então a gente vê uma melhora das disfunções orgânicas que esse paciente séptico tem, né? Então, disfunção respiratória, hemodinâmica, dentre outras. E do ponto de vista laboratorial também, então, a literatura mostra uma diminuição desse padrão inflamatório, tá? Uhum. Ô, Fernanda, você falou score SOFA, um score de gravidade, então, desses pacientes internados. E essa terapia de purificação sanguínea a qual você está se referindo agora seria uma terapia adjuvante na sepse que tem por objetivo diminuir o score de gravidade desse paciente. Exatamente. Lembrando que o score, quais são os parâmetros do score SOFA? Então, é um score relacionado à sepse, tá? Então, está relacionado aí à disfunção respiratória, a relação PO2-FO2, disfunção de coagulação hepática, cardiovascular, neurológica e renal, tá? Então, são todas disfunções que o paciente séptico pode ter. E é um score, então, ao final desses tratamentos, a gente comprova uma melhora de todas essas disfunções, tá? Uhum. Fernanda, uma última pergunta para você, que a gente não pode deixar de falar disso. Acabamos de vivenciar uma grande, inédita pandemia por coronavírus, né, que começou no final de 2019. Isso levou a uma discussão bastante frequente sobre imunomodulação, purificação sanguínea. O que você me conta sobre isso, já que nós estamos falando aqui de sepse e essa terapia adjuvante? Exatamente, doutora Giovana. A pandemia nos trouxe aí muita luz aí de tratamentos e reativou, inclusive, alguns estudos, por exemplo, da tempestade de citocinas, tá? Essa tempestade de citocinas, ela já é estudada há muitos anos, mas com o advento da pandemia, ela voltou a ser mais estudada, inclusive a gente tem artigos aí até no New England, artigo de revisão, trazendo toda essa questão da tempestade de citocinas. A Survive Sepsis Campaign, direcionada para a pandemia, também tem um capítulo que discute isso, que a ideia é justamente, então, tentar diminuir essa resposta inflamatória, tá? E aí o papel dessas citocinas pró e anti-inflamatórias.
E a gente ainda está colhendo frutos aí do ponto de vista de artigos. Então, a gente tem aí mais dados sobre esse tratamento e existem também outros registros sendo feitos aí que vai trazer mais luz a respeito desse tema de purificação sanguínea, tá? Porque hoje, teoricamente, a Survive Sepsis Campaign não recomenda porque a gente não tem grandes estudos clínicos randomizados, controlados nesse campo, mas a gente sabe, então, que é um paciente bastante complexo, que existem aí variáveis de tratamento, né, que devem ser feitas, inclusive de acordo com os guidelines. Então, a gente ainda não tem, mas futuramente a ideia é que a gente já tenha mais essas respostas de acordo aí com a parte científica. Gostei muito desse seu resumo, Fernanda, desse capítulo, então, e da interpretação disso do Surviving, e também do papel da pandemia em levantar a necessidade, né, de se estudar mais essa questão. E uma doença, uma síndrome tão grave, Marlice, há algum tempo nós já temos um dia reservado pelas sociedades para a gente conversar sobre a importância da sepse. Que dia é esse, Marlice? Esse dia especial, para todo esse cuidado, doutora Giovana, é o dia 13 de setembro. Ok. Então, que nós levantamos a importância é o dia da sepse. Exatamente. Ok. Marlice, Fernanda, foi um ótimo bate-papo. Hoje, esse bate-papo, ele vem como mais uma ferramenta de discussão, então, desse tema importante, em paralelo com o Dia Mundial da Sepse, então, do dia 13 de setembro. Não deixem de comentar ou de enviar perguntas, contatar, buscar informações que a Baxter compartilha através da sua rede profissional, LinkedIn, ou busque algum de nossos consultores científicos, a equipe da área médica, se você quiser mais informações a respeito do que foi discutido, ou inclusive quiser algum artigo desses na íntegra, o SMART, o FRESH, as diretrizes citadas pela Fernanda e pela Marlice. Um abraço para vocês. Tchau, Fernanda. Tchau, Marlice. Tchau, um grande abraço, gente. pessoal. Tchau, abraço.